Deus havia prometido vitória e dado toda Canaã de presente para Israel. Eles deveriam tomar todas as cidades. Então eles espiaram a cidade de Ai e viram que a cidade era fraca, e confiantes que seria fácil derrotá-los, levaram uma surra e foram derrotados. Isso mostra que as promessas de Deus são condicionais à fidelidade do povo, e naquele momento o povo quebrou a aliança. A Bíblia já nos revela que foi Acã quem havia desobedecido às ordens de Deus. Ele cobiçou os despojos destinados à destruição lá em Jericó. Ele os tomou, levou para casa e escondeu. O pecado de Acã contaminou todo Israel e Deus retirou a sua bênção. Não se tratava apenas do pecado de um indivíduo. Todo o acampamento de Israel era responsável por essa aliança com Deus. Agora, o próprio povo escolhido de Deus estava condenado à destruição como os seus inimigos. A confiança exagerada pode nos levar a subestimar os desafios e a negligenciar a ajuda necessária, afastando-nos do caminho certo e dificultando a conquista da vitória. Por isso, algumas derrotas são permitidas por Deus para nos fazer parar, examinar o coração e buscar a sua direção. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Se tivessem consultado Deus primeiro, pedido instruções para o combate contra Ai, Deus já teria avisado que não seriam vitoriosos até que removessem a impureza do povo. Josué ainda não sabia quem era o culpado. O Senhor ordenou a Josué que santificasse o povo. A palavra santificar também significa separar. Deus havia separado Israel do restante do mundo, tanto em identidade quanto em estilo de vida. Josué falou ao povo e deu a todos uma noite para examinarem o coração e confessarem os seus pecados. Começa então um prazo de misericórdia para Acã confessar seu pecado e receber perdão mediante arrependimento e conversão. Deus abre um processo investigativo e o culpado seria revelado mediante sorteio. A revelação foi acontecendo aos poucos, progressivamente, até que ia se aproximando de revelar Acã. Começaria revelando em qual tribo o indivíduo estava, depois em qual clã o indivíduo estava, depois em qual família, até então que chega em Acã. Em todo este momento, Acã ficou silente. Ele queria passar desapercebido e o prazo para receber graça acabou. E Acã é condenado. A família de Acã também foi condenada. A família de Acã era cúmplice de seu pecado e escolheram abrir mão da misericórdia de Deus ao encobrir Acã. Com esse comportamento, se posicionaram em rebeldia contra Deus. Um caso precedente foi o de Corá, que junto com os seus cúmplices Datã e Abirão foram condenados à morte por sua conspiração, junto das esposas e filhos de Datã e Abirão. Todos foram tragados por um enorme desmoronamento, mas os filhos de Corá se afastaram da tenda do pai e foram poupados, diferentes da família de Acã. E é provável que esses filhos ainda estivessem vivos na época de Acã. Qual é a diferença entre inveja e cobiça? De que formas você tem sido tentado a desejar aquilo que não é seu? Ambos são desejos sobre o que o outro tem. A inveja é a tristeza pelo sucesso alheio, podendo levar ao desejo de que o outro perca o que tem. Já a cobiça é desejo de possuir algo que pertence a outra pessoa e pode levar a roubo. Ambas recaem sobre bens materiais ou o sucesso ou sobre uma pessoa. Viver em aliança com o Senhor é uma escolha entre a vida e a morte. Ou você está dentro, aceitando a soberania de Deus e se rendendo ao seu amor, ou você está fora e será
destruído. Vemos a diferença de comportamento entre Acã e Raabe. Enquanto Raabe fez uma aliança com Israel, Acã quebrou a aliança com Deus. Raabe salvou a si e a sua família. Já Acã condenou a si mesmo e sua família. Precisamos cuidar com quem fazemos nossas alianças. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, a violação do 10º mandamento raramente desperta censura. Acã havia nutrido a ganância até que isso se tornou um hábito. O comportamento de Acã lembra o comportamento de Lúcifer, aquele filho da alva que, cobiçando uma condição mais elevada, o lugar de Deus, perdeu para sempre o brilho e a felicidade do céu. Em Colossenses 3, versículo 5 diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Efésios 5, versículo 5 diz: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A cobiça é uma idolatria do eu. Assim como Acã se revelou um inimigo interno no próprio povo de Deus, o nosso ego é nosso inimigo interno que precisa ser destruído para que Deus ocupe o seu lugar no nosso coração. Precisamos clamar: Senhor, esvazia-me de mim mesmo e encha-me com o teu Espírito, pois se estivermos cheios de si, não haverá lugar para o Espírito Santo. A grama do mundo parece atraente, mas isso é quando você não está regando a sua espiritualidade. Coloque Deus e seu reino em primeiro lugar e o jardim mais lindo de todos será seu. Cuidado com o ego. O pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã. A nossa lição fica por aqui. Espero você semana que vem com mais lição mapeada para você.